Salve, salve, toyoteiro! Seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com o Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville, aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla XEI 2.0 Flex 2023. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla XEI 2.0 Flex 2023, o sedã médio mais vendido no Brasil, agora com novidades Toyota Safety Sense de série em todas as versões, que é o sistema de segurança da Toyota, também uma nova multimídia com 3 anos de garantia, com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio, via Bluetooth, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, com sensor de proximidade no painel. São os detalhes que eu vou mostrar para vocês no decorrer de vídeo desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville. Eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas e fazer a sua negociação. Quero começar pela frente aqui mostrando seus faróis, que são mais afilados, saindo da sua lateral, vindo até a frente. Nós temos esses dois pontos com a luz de condução diurna em LED, que é o DRL, e aí nós temos aqui a parte com esses 3 formatos de L, todo cromado, que realmente fica bem destacado na parte do interior do farol, com a indicação de seta, também o canhão de foco projetor com farol alto e baixo, que é halógeno, e aí nós temos toda essa máscara negra no seu interior, que realmente fica bem destacado na parte de design do farol. Mais abaixo nós temos esses vincos bem pronunciados também no para-choque, com esse vinco, com essa peça com esse formato de C, com esse detalhe cinza metálico, com essa outra peça com detalhe preto fosco e farol de neblina em LED. A novidade aqui, sensores de estacionamento dianteiro com sensor de proximidade no painel, é uma novidade que vai deixar muitos usuários dessa versão XEI satisfeitos, e essa parte com essa grade, com esse formato trapezoidal, com as aberturas de ar aqui na horizontal, com esse detalhe preto fosco que realmente fica muito bonito na frente do veículo. Esse detalhe black piano que passa praticamente por toda a parte da frente do veículo aqui no capô, com esse detalhe desses filetes cromados, e o logo translúcido da Toyota, que tem um radar do sistema Toyota Safety Sense, com esse detalhe cromado que realmente vai trazer mais segurança, a câmera que vai ali na parte do para-brisas para monitorar, para trazer mais segurança através desse sistema. Já na parte do capô nós temos esse vinco aqui na parte da lateral e um outro vinco que sai lá de cima, contorna aqui na parte do logo e volta aqui do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla. A sua motorização é 2.0 Flex aspirado com 177 cavalos, torque de 21.4 kgfm a 6.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas com a tecnologia VVTi da Toyota, 4 cilindros em linha e com injeção direta e indireta. E um detalhe, ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando, vai te trazer um custo-benefício de manutenção a longo prazo para você que utiliza esse veículo, auxiliado pelo câmbio automático CVT Direct Shift, que simula 10 velocidades com uma primeira marcha engrenada, vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série nesse modelo, para não ficar um vídeo tão longo. Notem nas imagens todos os detalhes referentes à composição dos motores da Toyota, entre as fiações, as mangueiras. É realmente uma motorização que tem uma confiabilidade no mercado. No capô essa manta acústica, uma outra manta acústica entre o painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse veículo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Se você curte os vídeos que eu publico aqui no canal todas as semanas, agora com a opção Valeu Demais, você pode contribuir e me ajudar para que eu possa continuar
colocando conteúdos informativos dos veículos da marca para vocês. Agora eu quero continuar aqui na sua lateral, começando aqui pelas rodas, mostrando para vocês esse detalhe dessa pintura cinza metálica com esses vincos que realmente fica bem aparente na parte da roda, com o logo da Toyota ao centro, perfil dos pneus 225/45, roda de 17 polegadas. Em liga leve, eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla, que mede 4 metros e 63 centímetros de comprimento. O vão livre de solo é de 14,8 centímetros. Aí ele conta com essa saia lateral esportiva em todas as versões. Também esse detalhe com essa silhueta bem marcante da primeira porta até a segunda porta. Na caixaria de roda nós temos esse vinco bem sutil que faz o contorno e um vinco mais aparente. Esse sai aqui da lateral, passa por todo o carro até a parte da lanterna traseira. Na coluna A, esse detalhe preto fosco, assim como essa parte preto fosco embaixo do retrovisor, e aqui essa parte em cima já é na cor do veículo, que é um branco lunar perolizado. Rebatimento elétrico, também indicador de seta, e aqui na parte das maçanetas nós temos o detalhe que é na cor do veículo, a coluna B com esse detalhe preto fosco, assim também como a coluna C com esse detalhe preto fosco, toda a parte envidraçada. Aqui na caixaria de roda traseira esse vinco também bem aparente, como esses vincos na parte traseira aqui na lateral do para-choque. Agora eu quero mostrar partes traseiras aqui do Corolla para vocês. Ele conta com esse vinco, com esse formato de C aqui na parte traseira, harmonizando lá na frente do veículo. Também essa parte com esse vinco que contorna todo o para-choque traseiro, com essa peça para trazer mais visibilidade noturna, com refletor, e também a novidade que são sensores de estacionamento traseiro, tem esses 4 pontos com sensor de proximidade no painel. Depois eu vou mostrar lá no interior como funciona. A parte das lanternas saem aqui da sua lateral, vindo até a tampa traseira. Todas as iluminações aqui são halógenas, exceto a lâmpada de ré, que é em LED. E aqui nós temos esse detalhe com essa peça toda cromada que atravessa toda a tampa traseira, e nós temos esse detalhe mais fosco e essa outra parte mais brilhante. A inscrição XEI e também Corolla, também o logo cromado aqui da Toyota, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem. Se você apertar esse botão aqui, você consegue fazer a abertura do porta-malas com a chave presencial no bolso, e nós temos a capacidade aqui de 470 litros, por ser um sedã médio. Tem um bom espaço com a iluminação interna também. Se você puxar aqui, esse é o espaço aqui para a opção do kit de ferramentas com step temporário com roda em aço, para você fazer a troca dos pneus se necessário. Esse acabamento com essa manta aqui na tampa traseira também. A câmera de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como funciona. E o item de segurança importante é a lanterna neblina de traseira aqui, que é em LED, vai trazer uma boa visibilidade. E falando em segurança, no teste de colisão Latin NCAP, o Corolla conta com 7 airbags e 5 estrelas de proteção contra colisão frontal e lateral. São 2 airbags frontais, airbags de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui do Corolla. Ele tem um entre-eixo de 2,70 metros. Eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás, e mesmo eu sentando, a gente ainda tem um espaço de 2 dedos. Isso mostra aqui, no caso, o espaço que temos no interior do Corolla. Eu quero mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão das demais versões. Revestimento do banco aqui, no caso, ele é em couro, com essa linha bem aparente, portas revistas tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Esse nicho apenas para estar utilizando para guardar alguma coisa. Merecia muito um duto de ar-condicionado, que é o pedido de muitos clientes da Toyota, com certeza. A parte aqui mais lisa, com esse detalhe todo pontilhado na parte do banco. No teto nós temos as alças, a lanterna para quem está aqui atrás, que é halógena, e também a parte toda cinza da parte do teto também. Vou descer para mostrar o espaço da fileira dos bancos traseiros para vocês conhecerem aqui. Nós temos cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, também essa opção com descansa-braço, que você tem a opção para 2 porta-copos, uma boa opção para quando você estiver viajando com 4 pessoas. Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo como ali do lado direito. E também esse botão, você aperta, o banco, no caso, ele é bipartido 60 por 40. Então, um dia que você quiser carregar algo que não caiba no porta-malas, uma escada, por exemplo, tem como você descer esse banco ou outro lado do banco
para estar utilizando da forma que você deseja. Já na parte da porta, esse revestimento em couro, bem macio ao toque, com essa linha aparente. Essa outra parte aqui com revestimento bem macio ao toque também, com essa linha aparente, com esse detalhe cinza. Os puxadores aqui prata. Essa peça também cinza, com esse detalhe aqui, com acionador do vidro elétrico, com a função auto dial, sobe com um toque só. Um nicho para você estar utilizando de alguma forma. E o alto-falante na porta aqui do Corolla. A sua chave, ela é do tipo presencial, temos a inscrição Corolla e também Toyota com o logo, uma segunda opção de abertura do porta-malas e conta com alarme volumétrico no seu interior e também perimétrico. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla através da Smart Entry. A fileira dos bancos dianteiros, eu quero mostrar o detalhe aqui, que ele tem essa alavanca com ajuste de altura somente no banco do motorista. Essa outra alavanca já é para posicionar as costas para deixar de acordo a inclinação que você deseja. Uma terceira opção de abertura do porta-malas e a abertura do tanque do combustível se você necessitar. E agora nós vamos conhecer aqui o interior do Corolla XEI 2023, que já está em funcionamento. Eu quero mostrar os detalhes para vocês. A abertura ali no painel em 4.2 com a inscrição Corolla. Uma nova multimídia da marca Multilaser, segundo a Toyota do Brasil, com 3 anos de garantia. Essa nova multimídia com conectividade para o sistema Android Auto e também Apple CarPlay, que ficou mais intuitivo ao toque, mais fácil de você estar fazendo a utilização, como vocês podem ver aqui. A opção com as configurações que você pode estar apertando aqui, e nós temos até a opção com o manual da multimídia. Você vai passando ponto a ponto aqui e você tem todas as informações dessa multimídia. Eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa acompanhar num vídeo mais completo de como utilizar essa multimídia para não se tornar um vídeo tão longo, mas ficou mais fácil de utilizar o Android Auto e Apple CarPlay. Basta você apertar aqui que ele já faz a conexão via Bluetooth com o seu aparelho, ou se você não tiver um smartphone com essa tecnologia compatível, você tem a opção para fazer a conexão com fio via porta USB. Os detalhes aqui da parte do console central, com esse detalhe Black Piano e também esse contorno cinza aqui no caso, e também o botão Start-Stop para você fazer a ignição do veículo. Ar-condicionado digital, que não é 2 zonas, é apenas uma zona com ar quente e ar frio. E aí nós temos a opção aqui para colocar o fluxo desse ar-condicionado, onde você vai direcionar aquecedor do vidro traseiro e também o reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, que você tem essa opção para fazer a utilização. Esse nicho que você pode estar utilizando para guardar alguma coisa, e esse outro detalhe do console central, tem todo esse acabamento Black Piano com esse detalhe prata que faz todo o contorno em volta desse câmbio CVT, que é automático, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada, como eu falei anteriormente. Aí nós temos a opção aqui Sport. Essa opção Sport vai trazer um giro maior ao motor, ele vai fazer a troca simultânea das marchas mais rápidas para você ficar com o motor mais cheio, vai facilitar. E também esse botão para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade, lembrando que ele tem assistente de rampa, freio ABS com o EBD. A opção aqui com a câmera de ré, como vocês podem ver aqui, ela ficou mais responsiva, de uma maneira mais rápida, em vista da Wings Connector, que realmente foi alvo de muitas reclamações. Eu vou soltar o freio de mão para mostrar para vocês aqui a parte do sensor de estacionamento traseiro, que aí ele vai aparecer aqui no painel, como vocês vão ver aqui, ó, o sensor de proximidade aqui nos pontos do detalhe aqui da parte traseira do veículo e também frontal. Então realmente é um detalhe que trouxe bastante segurança. Se você descer para a opção Drive e colocar para o lado esquerdo, nós temos as trocas de marchas manuais. Para cima vai da primeira à 10ª, para trás as reduzidas, vai facilitar como um freio motor numa descida de serra, para você utilizar para colocar uma marcha para baixo para fazer uma ultrapassagem, para estar com o motor mais cheio, ou uma retomada de curva, vai facilitar de alguma forma. Freio de estacionamento continua manual. Críticas de muitos que gostariam de um freio eletrônico, quem sabe na próxima geração ou na atualização do modelo tenha o freio de estacionamento eletrônico. A parte aqui com 2 porta-copos, a parte com também esse detalhe do descansa-braço com essa costura aparente, todo esse revestimento aqui cinza em couro, e aqui dentro nós temos a opção de uma tomada 12 volts, uma tomada 2.1 ampere para você fazer o recarregamento do celular se necessário.
A parte do revestimento aqui do banco, nós temos esse detalhe em couro mais liso aqui e também mais pontilhado aqui ao centro, como essa parte também. Esse detalhe para trazer mais conforto aqui nas laterais, regulagem de altura do cinto de segurança se necessário, as alças no teto, como também o quebra-sol com a opção do espelho que você puxa aqui, ele já acende a iluminação no teto, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Esse detalhe também para você estar usando a iluminação aqui no teto. Retrovisor que é fotocromático, vai trazer menos reflexo para você que está dirigindo à noite. Um farol de um carro vindo atrás de você vai inibir a parte do reflexo, é bastante interessante. E esse botão para estar ligando ou desligando o alarme volumétrico no interior. Caso você vai deixar algo que se mova aqui dentro, você pode acionar o alarme que ele não vai disparar. A parte do painel com todo esse revestimento bem macio ao toque, com essa linha aparente, esse detalhe cinza, uma segunda opção aqui de tomada USB que serve para você fazer a conexão com a multimídia do veículo. O porta-luvas aqui que ele desce bem devagar de forma gradativa, tem um bom espaço para você estar utilizando. Esse detalhe black piano com esse filete todo prata que faz o contorno do difusor do ar-condicionado e esse acabamento aqui ó, bem macio ao toque, realmente bem interessante. E o detalhe aqui que nós temos o alto-falante com aquele detalhe para ajudar no sistema de som. Na multimídia que é flutuante, nós não temos mais aquela TV de tubo que realmente foi alvo de muita crítica. Olha o acabamento como eu mostrei para vocês aqui, ó, ele é bem macio ao toque, então realmente tem um bom acabamento. A parte da porta do motorista, os comandos são todos iluminados com os 4 vidros aqui com a função Auto Down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento elétrico do retrovisor, basta você apertar aqui para que ele possa estar fazendo o rebatimento, regulagem elétrica do retrovisor, tanto do lado esquerdo como do lado direito que você consegue estar fazendo essa opção. E também aqui no painel, o facho do farol que você consegue estar colocando para cima ou para baixo. Por ser um sedã médio, você coloca mais peso no carro e você consegue fazer essa regulagem. Já esse outro botão aqui faz parte do sistema Toyota Safety Sense. Aqui é o farol alto e baixo comutativo, que quando você ativa ali fica verde e já aparece a mensagem no painel. Vai te facilitar quando você estiver na estrada dirigindo, ele vai para o farol baixo automaticamente. Passou o carro por você, ele vai voltar automaticamente para o farol alto. Realmente vai facilitar bastante. Aqui nós temos essa parte aqui para abrir o cofre do motor se necessário. A sua direção, que é eletroassistida, conta com regulagem de altura e também regulagem de profundidade. Aí nós temos esse detalhe com esse acabamento, todo aqui com a costura bem aparente e o revestimento em couro. Nesse volante multifuncional, esse detalhe todo cinza aqui que faz a volta, com o logo cromado da Toyota. Atendimento de telefone celular via Bluetooth, comando de som, comando de voz. Aqui nós temos os comandos para utilizar no computador do bordo do carro, que são 16 funções. Aqui do outro lado nós já temos para passar as estações de rádio ou as faixas de música e mudar a opção de faixa de música que você tem na multimídia. E aqui na parte de cima nós já temos um sistema referente ao Toyota Safety Sense, que é o sistema de segurança. Controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você está na faixa da direita a 80 km por hora e o carro à sua frente esteja a uma velocidade menor. Então esse carro vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, inibindo que você não preste atenção ali, tem uma colisão traseira com esse veículo. Então realmente é um item de segurança muito importante. Aqui esse botão que é o assistente de mudança de faixa involuntária. Então se você não der seta para o lado esquerdo ou direito, informando que você está saindo da faixa de rodagem, automaticamente ele vai soar um alerta sonoro e também visual na parte do painel, informando que você está saindo da faixa de rodagem, e ele tem assistente de permanência em faixa, então ele faz certas correções para te auxiliar ali quando você está dirigindo. E a parte mais importante, que é o sistema pré-colisão, que é esse botão que você pode estar deixando ativo, que aí no caso você tem a opção da seguinte forma: vamos supor que você está dirigindo e não note um veículo vindo na sua direção. Esse carro, através desse sistema, vai te informar através de um alerta sonoro e visual que tem um perigo à sua frente, e se você não tomar uma medida evasiva, ele vai fazer a frenagem automática do veículo, fazendo até que você evite ter um acidente com o veículo ou danos mais severos para você que está conduzindo. Então realmente é um sistema bem interessante. Nós temos aqui as mudanças de marcha através do pedal shift no volante, uma segunda opção de troca manual. Já na parte do painel nós temos esse detalhe aqui, ó, que não é
ainda, como muitos gostariam, de um painel digital, mas é a parte aqui com o conta-giros, que é analógico, o medidor do arrefecimento do motor, da temperatura, aqui o medidor do tanque de combustível, que é de 50 litros, e o velocímetro com a iluminação azul e esse detalhe prata. Jamais aqui ao lado nós temos essa tela de 4.2 que está me informando ali combustível baixo. Então ele tem esses alertas, tem a parte ali com o medidor digital. Se eu colocar para baixo aqui as médias de consumo, quanto que eu consigo rodar com a gasolina que eu ainda tenho, a média instantânea, a média de cruzeiro, então eu consigo ter esses acompanhamentos. Se eu colocar para baixo aqui o modo de economia que eu posso estar utilizando também, e se eu voltar para mais uma vez, ele vai voltar lá para cima para a parte do velocímetro digital. Se eu colocar para o lado direito, nós temos aqui as informações do veículo referente aos sistemas de segurança. Temos também a opção do modo P aqui que está no parking, que é o modo de indicativo do câmbio, temperatura exterior, relógio e também o odômetro total ali no caso. Se eu colocar para o lado direito mais uma vez, a distância total, tempo decorrido, tempo de cruzeiro, tempo que o veículo ficou parado, eu tenho esses detalhes também para fazer o acompanhamento. Se eu colocar para o lado direito mais uma vez, as configurações gerais do veículo, então você consegue fazer toda essa parte de configuração através aqui do painel de instrumentos para você fazer as configurações. E se eu colocar para o lado direito mais uma vez, uma pasta informativa, tudo que é mensagem importante, viram que está aparecendo ali combustível baixo, farol que ficou aceso, porta que está aberta, são todos esses detalhes, vai aparecer ali naquela pasta informativa. São esses detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Corolla XEI 2023, eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Messias Costa, da cidade de São Paulo, em sua capital. O segundo salve vai para José Santiago, da cidade de Quixeré, no Ceará. O terceiro e o último salve de hoje vai para Wallace Kalimann, da cidade de Ji-Paraná, em Rondônia. Esse salve foi para bem longe. Agora, se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande um salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!